Criança estude na quarentena, o cérebro não pode parar. Ficar em casa não é um problema, e o prof vai te ajudar. Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Então, essa é a nossa aula de matemática dessa semana. Se você veio aí procurando outra aula de outra matéria, vou deixar linkado aqui, ó, bem no cantinho, no izinho que vai aparecer ali. E fiquem ligados também que nesse vídeo eu vou dar uma palavra secreta para vocês colocarem aí no comentário, que eu quero ver quem que está assistindo meus vídeos. Vamos lá? Então, pessoal, antes de começar a nossa aula mesmo, nós vamos corrigir as atividades da semana passada. Então, pega o livro didático, abre lá na página 70, dá um pause no vídeo, vai lá e pega o seu livro que o prof espera. Então, agora que você já pegou o seu livro, né, abriu na página 70, lá na número 1, dizia para você pegar, ir lá na página 233 e recortar os dois círculos que tinha lá, um verde e um roxo. Né? O círculo verde era para você dobrar e recortar ele para ter 4 partes. E aí na letra A pedia assim: ao dividirmos o círculo em 4 partes, dizemos que cada parte é 1/4. Então, 1/4 do círculo. Aí na letra B pedia para você fazer recortar o círculo roxo em 8 partes, né? Dobrar e recortar. E aí vai pedir assim: ao dividirmos o círculo em 8 partes iguais, dizemos que cada parte é 1/8. Então, quando divide em 4 partes um círculo, ele é 1/4, e quando divide em 8 partes o círculo, cada parte é 1/8. Na letra C, dizia assim: nas situações acima, aparecem as frações 1/2, 1/4 e 1/8. Na sua opinião, o que elas estão indicando? Então, estava pedindo assim, na sua opinião, mas o prof esperava que depois da aula passada vocês soubessem dizer mais ou menos isso, que as frações representam em quantas partes foi dividido um todo e quantas partes dessa divisão foram consideradas. Então, o prof esperava que vocês soubessem mais ou menos isso. Na número 2, lá na página 71, tinha ali um quadrado e a letra A dizia assim: o quadrado foi dividido em 2 partes iguais e uma parte foi colorida de verde. E assim ele vai continuando a frase. Na letra B dizia assim: o quadrado foi dividido em 4 partes iguais e uma parte foi colorida de verde. A fração que indica essa parte do quadrado é 1/4, então tinha que pôr esse símbolo aqui, ó. 1, aí uma barrinha separando 4, que significa 1/4. Na letra C dizia assim: o quadrado foi dividido em 8 partes iguais e uma parte foi colorida de verde. A fração que indica essa parte do quadrado é 1/8, que é esse símbolo aqui. Agora nós vamos para o número 3. Então, lá na página 71 ainda, número 3, temos ali um desenho, né, de 8 presilhas de cabelo, que a gente conhece aqui como tic-tac. Então dizia assim que a Isabel coleciona presilhas de cabelo, e é para a gente responder as questões. Quantas presilhas de cabelo há na coleção de Isabel? Essa era só contar, estava bem facinho. Então são 8 presilhas. Quantas presilhas são rosa? Somente uma presilha rosa. Que fração da coleção é de presilhas rosas? Então, você tem que saber qual é a fração que representa essas presilhas. Então, nós temos 8 presilhas e somente uma é rosa. Então, 1/8, ou 1/8. Então, essa é a fração que representa as presilhas rosas da Isabel. A número 4 diz o seguinte: pinte a quantidade de figuras indicadas em cada item. Isso aqui alguns me mandaram mensagem no WhatsApp pedindo, não sabia se era de cada item ou se era do do conjunto total. Então vamos pensar assim, ó. No total ali dos desenhos eu tenho 12 lápis, então tinha que ser considerado todos os lápis, não era só cada grupinho, tá? Todos os lápis. E é para eu pintar metade dos lápis. Então metade dos lápis é assim.
eu tenho 12 lápis no total. E eu tenho que saber qual é a metade. Como é que eu sei a conta da metade? Eu divido por 2. 12 lápis dividido por 2 é igual a 6. Então eu pego e pinto 6 lápis, tá? Não importa se você vai pintar em ordem esses lápis, se você vai pintar um no final, um no começo, o importante é que sejam pintados 6 lápis. A letra B diz o seguinte: 1/4 dos corações. Então, 1/4 dos corações, vamos pensar assim, tem 16 corações ali. 1/4 é esse total de corações dividido por 4. Tá? Então, 16 dividido por 4 vai dar 4. Então, de todos os 16 corações que eu tenho aqui, eu preciso pintar 4. Então, aqui estão os 4 que eu escolhi. Tanto faz a ordem que você vai pintar, tá? Se você vai pintar só um grupinho com os 4, vai pintar um no começo e no final, o importante é que tenham 4 corações pintados. Letra C diz o seguinte: 1/8 das estrelas. Então, nós temos ali 24 estrelas, se vocês contarem. 1/8 é a mesma coisa, nesse caso, de 24 estrelas dividido por 8. Então, eu tenho que pintar 3 estrelas. Então, pintei ali, ó, 1/8 das estrelas. Então, beleza, pessoal? Se você não conseguiu corrigir enquanto eu falava, volta o vídeo, pausa e corrige ali no seu livro mesmo, tá bom? Se você acertou ou errou, coloca aí nos comentários quais você acertou, quais você errou. Beleza? Então agora vamos para a nossa aula mesmo dessa semana. Então, nós novamente vamos trabalhar fração. E olha que coisa gostosa, eu trouxe uma pizza hoje para a gente conversar sobre pizza. Então, se a gente olhar essa pizza aqui, ela tem 6 partes. A gente vai olhar aqui, ó, são 6 partes essa pizza. E a gente pode dizer então que essa pizza, qualquer fração que for fazer sobre ela, vai ser algum número, que a gente vai chamar aqui de x, porque a gente não sabe qual número, tanto faz. Vai ser x sobre 6, né? Lembrando que esse número aqui, ó, pode ser no máximo 6. E o que é esse 6 aqui? Esse 6 que é o nosso denominador. Ele é o número de partes que a pizza foi dividida. E aqui vai ser o número de partes que a pizza que vai ser considerada da pizza, né? O número de fatias que a gente vai querer, certo? Então vamos lá. Antes, vamos falar, é importante falar isso aqui. O denominador, nesse caso, vai ser chamado de sexto ou de cestos. Depende se está no plural ou no singular. Tá? Então, esse 6 aqui a gente chama de sexto. Mais para frente a gente vai aprender como falar o nome de todas as frações. Então vamos lá. Imaginem que a gente tem uma pizza e a gente dividiu essa pizza em 6 partes. E se eu comer uma parte dessa pizza, qual é a fração que representa esse pedaço que eu comi? Então, vai ser 1/6. Por quê? Porque eu comi uma parte de 6 partes. 1/6. E se eu comer duas fatias, qual é a fração que representa isso que eu comi? 2/6, porque eu comi duas partes de 6 fatias. Vou comer 3 pedaços. Aí são 3/6. E olha só que coisa interessante. Esses 3/6 aqui deu exatamente a metade dessa pizza. Então, nesse caso, esses 3/6 é igual a 1/2, porque ele também quer dizer que eu comi metade. Ó, 3 não é metade de 6? Então, é a mesma coisa que 1/2. Então, são frações que se equivalem. E agora que a gente falou sobre pizza, vamos aproveitar e fazer que a palavra secreta do nosso vídeo vai ser: eu adoro pizza. Então escrevem nos comentários: eu adoro pizza. Quem escrever isso aí, o prof sabe que vocês estão assistindo o vídeo aí, uma boa parte do vídeo, beleza? Porque eu tô vendo ali
nos meus aplicativos que tem gente que não está assistindo a aula inteira. Está assistindo só um pedacinho, pula aqui, pula colar. O aplicativo mostra tudo isso aí. Então, coloque aí no comentário "Eu adoro pizza" que eu vou saber que vocês estão assistindo o vídeo inteiro. Beleza? Vou comer 4 fatias dessa pizza. Como é que vai ficar essa fração? 4 sextos. 4 fatias que eu comi de 6 fatias que tinha. Vamos para a próxima. Se eu comer 5 pedaços, então 5 sextos, porque eu comi 5 fatias de 6 pedaços. E agora, se eu comer 6 fatias, 6 sextos, não é isso? Porque são todas as fatias dos 6 pedaços que eu peguei. Agora, nós vamos aprender a leitura de fração. Como é que a gente lê uma fração? Algumas a gente já sabe, né? A gente já sabe um meio, já sabe um quarto, um oitavo e também aprendemos um sexto hoje. Mas nós temos mais, olha só. Um meio, um terço, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo, um nono, um décimo, um centésimo, um milésimo. E nós já vamos aprender agora, daqui a pouquinho, sobre os números maiores que 10, que não são 100 nem 1000. Tá? Antes o prof quer falar do numerador. O numerador é o númerozinho que vai em cima, que é que ele indica quantas partes vão ser consideradas desse total. Então, olha só, esse número aqui, ele não precisa ser 1 sempre, tá? Pode ser, nesse caso aqui, ele pode ser 2, pode ser 1. Nesse caso aqui, ele pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Ele nunca pode ser maior que esse aqui. Nunca, tá? Mas ele pode ser menor, tá? E ele também nunca vai ser zero. Tá? Assim como o número daqui também nunca pode ser zero. Então, a gente deixa aqui, o prof deixou um aqui só para ilustrar, para ficar mais fácil. Mas, por exemplo, quando eu tenho 1 milésimo, né, eu posso fazer até 999 milésimos, 1000 milésimos. Tá? Mas depende de quantas partes vão ser consideradas disso ali. Aí, tem outros números que é do 10 para cima, que eles são um pouco diferentes. Então, olha só. Eu leio 1 onzeavos, 1 dozeavos, 1 23avos, 1 146avos. Mas e aí? Avos? O que é avos? São os avós, será? Não, avos não é avós, porque avos é uma palavrinha sem acento e avós tem acento agudo lá na letra O. Então, o que são avos, afinal de contas, professor Jean? Avos, ele vem da palavra octavos, que do latim significa oitavos. Né? Com o passar do tempo lá, eles começaram a falar só avos. Ele foi tirando, perdendo esse começo aqui para designar partes que não eram múltiplas de 10 e que não eram menores que 10 também. Tá? Então, 1 dozeavos, 1 trezeavos. Então ele é usado sempre que o denominador, lembrando que o denominador é o número de baixo da fração, sempre que ele for maior que 10. Tá? Exceto quando for 100 ou 1000. Beleza? Pode esquecer disso. Então, aqui nós temos um exemplo. 1 dozeavos. 1 dozeavos é o nosso exemplo de hoje. Nós vamos usar esse dozeavos bastante agora durante a aula. Tá? Então, agora vamos para as atividades da nossa aula. Antes das atividades, o prof quer mostrar, olha só esse álbum de cartões. Aproveita e peçam em casa aí se os pais ou a mãe de vocês colecionava cartões quando era criança e se algum deles ainda tem coleção de cartão. Eu ainda tenho coleção de cartão, tenho bastantes cartões. Então, olha só. Nós temos aqui, nesse álbum de cartões, 12 espaços para cartão. 6 do lado esquerdo, 6 do lado direito. E nós temos completos aqui um cartão. Então, a fração que representa tudo isso aqui é 1, porque é uma parte, dozeavos. Então, 1 dozeavos, porque é uma parte
de 12 que foi considerada. Se eu tivesse 2 cartões, aí seria 2 dozeavos, porque são duas partes consideradas de 12 que tem no total. Se eu tivesse 3 cartões, 3 dozeavos, porque são 3 partes consideradas de 12. E se eu tivesse 4? Mesma coisa, 4 dozeavos, porque são 4 partes consideradas de 12. Aí vocês entenderam, o prof não vai fazer até o final porque vai ficar só repetitivo. 5 dozeavos, 6 dozeavos, 7 dozeavos, 8 dozeavos, 9 dozeavos, 10 dozeavos, 11 dozeavos, 12 dozeavos. Ai, cheguei cansado. Então agora vamos para as nossas atividades da aula. Tá? Então vai ter 5 questões para vocês responderem. O prof mandou também no PDF, que eu mando para os pais, as perguntas. Essas perguntas o prof quer que vocês copiem no caderno e respondam elas, ok? Então vamos lá, atividade 1. Seu Jefferson coleciona cartões de telefone desde pequeno. No começo do ano, ele deu seus 18 álbuns completos para seu filho Elias. Em cada álbum havia 360 cartões. Quantos cartões Elias ganhou? Escreva essa quantidade por extenso. Então, olha só, atividade 1, então a questão número 1, tem duas perguntas. Letra A e letra B. E essas duas perguntas precisam ser respondidas, ok? Então, retirem as informações, pensa bem do que será que é essa conta. Se não souber, pede ajuda aí em casa para os pais, tá? Daí vamos para as próximas. Já vou adiantando que as 5 questões estão relacionadas. Se você não souber responder essa aqui, você não vai saber responder nenhuma das outras. Então nem adianta tentar responder a 2, a 3, a 4 e a 5, porque você não vai conseguir. Aliás, a 5 você até vai conseguir. Mas a 2, a 3 e a 4 você não vai conseguir se não responder a 1. Tá? Então pensa bem, pede ajuda ali para os pais de vocês se não conseguir. Do que será que é essa conta? A atividade número 2 diz o seguinte: Elias foi passear na sua avó e levou todos os seus cartões. Então, lá naquela outra questão, você vai descobrir quantos cartões o Elias tinha no total. Lá na avó dele, ele perdeu 132 cartões. Elias, seu danado. Com quantos cartões Elias ficou? E escreva esse número por extenso. Então você só vai saber qual é o outro número que você vai fazer a conta junto com esse se você responder a atividade número 1. Tá? Então tem que pensar. Então olha só, presta atenção nessa palavrinha aqui, ó, perdeu. Esse verbo aqui, ó, quer dizer qual é a conta que você vai ter que fazer. Beleza? Vamos para a próxima. A atividade 3 diz o seguinte: com pena de Elias, o seu tio Alex deu-lhe 470 cartões da sua própria coleção, e a sua tia Sandra enviou pelos correios outros 382. Aí a letra A quer saber assim, com quantos cartões Elias ficou? Então, olha só, o Elias ganhou um tanto de cartões do pai dele, está lá na atividade número 1, vocês vão ter que fazer a conta para descobrir. Aí depois ele foi lá na casa da avó dele e perdeu 132 cartões, e aí vocês vão ter que descobrir com quantos ele ficou. E agora, nessa atividade 3, ele ganhou, presta atenção na palavra ganhou, do tio dele 470 e também ganhou da tia dele 382. Então, você vai ter que fazer outra conta aqui para descobrir com quantos cartões Elias ficou. Pensa o que a palavra ganhou quer dizer, qual conta ela está falando para a gente fazer. Vamos lá, atividade número 4. Em cada álbum de cartões de Elias, cabem 360 unidades de cartões. Então, lá no álbum do Elias, em cada álbum inteiro, cabe tudo isso aqui de cartão. Quantos álbuns Elias completará com o tanto de cartões que ele tem agora? Então, você tem que pensar assim, ó, que o Elias,
você vai descobrir o número de cartões que o Elias tem agora, respondendo a questão 1, a questão 2 e a questão 3. E aí você vai fazer uma conta para saber quantos álbuns o Elias vai, vai completar, tá? Pode parecer bem difícil essa conta aqui no começo, mas se você pesquisar bem, você vai conseguir fazer, tá? Se vocês tentarem muito no papel e não conseguirem, o prof dá a dica de vocês usarem a calculadora para fazer essa conta. Mas dá para fazer bem facinho essa conta no papel, tá? Peça ajuda aí pro pai, para a mãe, e eu quero ver essa conta armada lá no caderno, tá bom? Pode fazer o resultado, pode descobrir o resultado na calculadora, mas eu quero a conta armada no caderno e a conta armada e feita. E também diz para escrever essa quantidade por extenso. Então, a resposta que você achar aqui, o número que sair aqui, você vai escrever por extenso ele aqui. Tá? Em todas as questões vai ter isso. Por exemplo, se for, vamos supor que você achou aqui o número 39. Então, você tem que escrever aqui 39, ok? Então, essa é uma folha do álbum de cartões que Elias ganhou do seu pai. Desenha no seu caderno, pinta o que se pede e escreva o nome da fração por extenso. Então, vai pegar lá a régua, vai desenhar essa folha aqui. Ela tem que ter 2 quadradinhos por 12 espaços para pôr os cartões. Por 6, quer dizer, no total de 12 espaços para pôr o cartão. Feito isso, você vai fazer essa fração aqui, 5 de 12. Então, quantos espaços você vai ter que pintar para conseguir fazer essa fração? E aí, depois que você pintou, você escreve o nome da fração aqui por extenso. Ok? Desenha outra folha e pinta 7 de 12. E aí escreve o nome da fração. Desenha outra folha na letra C e pinta 9 de 12. E escreve o nome da fração aqui também. Beleza? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dá um joinha aí no vídeo. Se não gostou, dá um joinha para baixo também, não tem problema nenhum, tá? Não esquece de comentar a palavra secreta ali. Se você não viu a palavra secreta é porque você pulou o vídeo e não viu. Volta o vídeo e vai assistir ele inteiro para pôr a palavra. Beleza? E assistam as outras aulas, façam as atividades. Até mais. Tchau! Deixe o seu like nesse vídeo. Não esquece de comentar. Se você achou muito difícil, bote a cabeça pra funcionar.